eu gostaria de estabelecer uma fundação, uma base, estudando nesta noite com os irmãos uma lição da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O título do nosso estudo nesta noite, como vocês podem perceber aqui, 1957 e a apostasia ômega. Eu imagino que a maioria dos irmãos já devem ter lido uma citação do Espírito de Profecia que fala sobre a apostasia alfa e a apostasia ômega. E a apostasia alfa tinha a ver com a crise que a Igreja Adventista do Sétimo Dia enfrentou na década de 1890, com os ensinamentos do Dr. John Harvey Kellogg e outros que foram simpatizantes de suas ideias, e também outros que levantaram outras ideias que estavam em conflito com os ensinamentos da Bíblia e do Espírito de Profecia na época, em outros assuntos, não somente relacionados com o assunto do Dr. Kellogg, que era o panteísmo. Outros se levantaram com outras heresias. A heresia da carne santa foi uma das doutrinas falsas que foram divulgadas nesse período da história da Igreja Adventista. A Igreja Adventista enfrentou uma grande crise que a irmã White nomeou apostasia alfa. E ao profetizar sobre os últimos acontecimentos e as últimas crises que a Igreja de Deus enfrentaria antes da volta de Jesus, antes do fechamento da porta da graça, ela falou da apostasia ômega. Apostasia ômega não iniciou em 1957 e nem terminou em 1957, mas eu creio que o ano de 1957 teve um papel fundamental no que a irmã White nomeou apostasia ômega. E o meu desejo nesta noite é compartilhar com os irmãos o que aconteceu no ano de 1957, que tem desencadeado uma série de crises que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem enfrentado desde aquele período e hoje está enfrentando, e a maioria de sua membresia não consegue fazer uma ligação entre os eventos desse ano e dessa década com o que hoje nós estamos enfrentando. Divisão, crises teológicas, fracções no mundo inteiro, campos de pensamentos diferentes, em igrejas, em associações, uniões, divisões, em todo o mundo. E o conhecimento da história nos ajudará a compreender melhor o que hoje nós estamos enfrentando. Eu nunca tive um desejo tão forte, tão grande de poder compartilhar de forma clara uma informação que eu tenho na minha mente como esse conteúdo que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Para mim está muito claro, mas como compartilhar? Eu tenho estudado esse tema usando várias fontes e durante um bom período, e para pegar esse conteúdo todo e poder simplificar para os irmãos nesta noite, a maioria de vocês, eu imagino, nunca ouviram falar da maioria das coisas que eu vou compartilhar nesta noite. Então, para mim é um grande desafio estar aqui diante de vocês nesta noite. Até mesmo porque o que eu acho que Deus me deu como dom é a capacidade de ensinar a Bíblia. E nesta noite nós não vamos ter um estudo da Bíblia, nós vamos ter um estudo de história. E eu não creio que este é o meu dom, compartilhar e ensinar história. Mas eu vou fazer o meu melhor e estou pedindo a ajuda de Deus. De qualquer forma, nós vamos, pela graça de Deus, poder fornecer para os irmãos
muita literatura que, infelizmente, não temos disponível em português, mas em breve nós vamos tornar disponível para os irmãos, que traz as informações que eu estarei compartilhando com os irmãos nesta noite. O que tem a ver 1957 com o que eu acredito ser a apostasia ômega, que a irmã White falou a respeito antes dela morrer. No ano de 1957, o livro Questions on Doctrine, o título inteiro é Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine. Os adventistas do sétimo dia respondem questões sobre doutrina. 1957 foi o ano no qual esse livro foi escrito, publicado e divulgado, não somente em nossa igreja, em nossos seminários, entre as nossas uniões e associações no mundo inteiro, mas também foi apresentado para o mundo evangélico como uma declaração oficial da Igreja Adventista, de suas crenças fundamentais. Gostaria de dar um contexto para os irmãos a respeito desse livro, mas antes disso, gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Dr. George Knight falou, algo muito correto que ele falou faz pouco tempo a respeito do livro Questions on Doctrine, questões sobre doutrina. Quem é o Dr. George Knight? Pastor George Knight é historiador e professor adventista na Andrews University. Na realidade, hoje ele está aposentado. Ele se formou na Pacific Union College, que é a nossa faculdade adventista na Califórnia, no norte da Califórnia, e também obteve seu mestrado na Andrews. Ele é considerado por muitos, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, como o autor mais proeminente da igreja. Inclusive, nós temos muitos livros do Dr. George Knight aqui no Brasil, que foi traduzido e publicado em português. No ano de 2006, ele se aposentou, mas continua bastante ativo. No ano de 2007, ele participou da conferência Questions on Doctrine na Andrews. Eu creio que os irmãos já ouviram falar dessa conferência. Ele foi um dos oradores principais. Ele e também o Dr. Herbert Douglas, que é o autor do livro Mensageira do Senhor. Nós vamos falar mais a respeito do Dr. Douglas depois, mas o Dr. George Knight, aqui está a foto dele, ele escreveu no ano de 2003, na página 8, da nova edição do livro Questions on Doctrine, Questões sobre Doutrina, que foi republicado nesse ano, 2003, ele escreveu, na própria introdução do livro, ele mesmo reconheceu o seguinte: eu não cito o Dr. George Knight porque eu concordo com tudo que ele fala a respeito de vários assuntos. Eu estou citando o Dr. George Knight porque eu concordo muito com ele a respeito do que ele falou sobre o livro Questions sobre Doutrina. O livro Questions on Doctrine, ele disse, é sem dúvida o livro mais controverso na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é o Dr. George Knight falando, a maior autoridade na Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando falamos a respeito da história da igreja. Foi escrito o livro Questions on Doctrine, Questões sobre Doutrina, com o intuito de trazer harmonia entre os adventistas e os evangélicos. Entretanto, ele trouxe uma alienação e separação prolongada às facções adventistas que cresceram em torno dele.
Então, o próprio George White, que é uma pessoa que ensina contra a maioria das coisas que nós vamos ensinar a respeito do santuário durante essa semana, em relação à expiação, à natureza de Cristo, em relação à vitória sobre o pecado. Apesar de eu não concordar com ele sobre esses pontos, e ele, na realidade, ele acredita que o livro Questions on Doctrine foi um livro que foi apresentado de forma correta, na maioria de seu conteúdo, ao mundo e também à igreja, mas ele mesmo reconheceu que o livro foi controverso e que trouxe grande divisão na igreja. Apesar dele ter outra linha de raciocínio, outra mentalidade em relação aos pontos controversos do próprio livro, ele reconheceu que o livro realmente trouxe alienação e separação e divisão na igreja. A irmã White, ela escreveu no livro Primeiro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204 e 205, uma citação que eu queria que nós tivéssemos em mente no decorrer da noite, que nós vamos estudar. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Então, a irmã White aqui está falando a respeito da abordagem do inimigo das almas para frustrar o propósito de Deus para a igreja adventista do sétimo dia. E qual é, então, o método de Satanás para derrotar o povo de Deus? É introduzir uma suposição. Qual suposição? De que uma reforma devia efetuar-se fazendo o quê? Renunciando às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé. Ou seja, a irmã White profetizou que haveria uma tentação e que o povo de Deus teria a tentação de ceder certas doutrinas que identificam seu povo, que são os pilares da fé, para quê? Vamos ver. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecia uma nova organização. Uma nova organização, um novo sistema que seria o quê? Mais popular, mais em harmonia com o mundo ao nosso redor, especialmente o mundo evangélico. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Se nós compararmos hoje os livros que são vendidos, publicados pela nossa igreja, com os livros de Haskell, Andrews, Urias Smith, A.T. Jones, E.J. Wagner, nós vamos ver uma grande diferença, não somente no estilo e na abordagem, mas também na teologia, pois uma nova ordem foi estabelecida. Ela diz: introduzia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores deste sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual, sem Deus, nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia,
e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Eu estou lendo essa citação para os irmãos, eu creio que talvez vocês já devem ter lido, para sugerir que a publicação do livro Questões sobre Doutrina, em 1957, foi um cumprimento dessa profecia. Tentar tornar a nossa religião popular com o mundo, especialmente o mundo evangélico, em nome de fazer uma boa obra. Mas os resultados são que a nossa religião seria mudada e uma nova organização seria estabelecida. É praticamente o que o texto da irmã White quis dizer. Então agora vamos analisar da forma mais objetiva possível o contexto histórico da publicação do livro Questions on Doctrine, Questões sobre Doutrina. Vamos começar com o ano 1949. Por onde começou o diálogo, o contato entre os adventistas e os evangélicos que resultou na publicação do livro Questions on Doctrine. O pastor T.E. Unruh, presidente da Associação East Pennsylvania, nos Estados Unidos, ouviu uma mensagem na rádio do Dr. Donald Grey Barnhouse. Os irmãos tentam gravar o nome Barnhouse, Dr. Donald Grey Barnhouse. Ele era um evangélico, pastor presbiteriano. Ele também tinha uma programação de rádio e o presidente da Associação da Pennsylvania do Leste, East Pennsylvania, ouviu um dia uma mensagem do Barnhouse na rádio sobre justiça pela fé. Ele escreveu uma carta datada 28 de novembro de 1949 ao Dr. Barnhouse, expressando sua gratidão e apreciação pela mensagem que ouviu sobre justiça pela fé. Isso chocou o Dr. Barnhouse. O Dr. Barnhouse era um homem muito familiarizado com a doutrina adventista. Ele conhecia bem a igreja adventista e sua mensagem. Ele não era um simpatizante da igreja, não falava bem da igreja. Eu acho que aqui no Brasil os irmãos que são adventistas por muitos anos devem lembrar uma época na qual a igreja adventista era muito difamada e era muito despopular com o mundo evangélico, pois nos Estados Unidos era a mesma coisa, principalmente na primeira parte do século XX nos Estados Unidos. O Dr. Barnhouse ficou maravilhado e muito surpreso que um pastor adventista demonstraria apreciação, sendo que os adventistas, segundo sua compreensão, criam na justificação pelas obras. O pastor Unruh o enviou um exemplar do livro Caminho a Cristo. O pastor Unruh, sem dúvida, tinha as melhores intenções. Eu quero atribuir as melhores intenções a todos que eu vou apresentar nesta noite como participantes da publicação do livro Questions on Doctrine. Apesar dele talvez ter boas intenções, e quem sabe a mensagem que ele ouviu naquele dia na rádio do Barnhouse foi uma mensagem boa. E ele escreveu uma carta de forma amigável, apenas expressando uma apreciação pela mensagem que ele ouviu. Nada de mal nisso. E além disso, ele enviou um livro, Caminho a Cristo, ao Dr. Barnhouse.
Eu só posso dizer que tudo que eu sei quanto aos fatos me levam a concluir que esse homem era sincero, falando do pastor Unruh, presidente da Associação de East Pennsylvania. Mas o que aconteceu depois? Esse é o Dr. Barnhouse, pastor da primeira igreja presbiteriana de Filadélfia, Pensilvânia. Um evangélico muito famoso do século XX nos Estados Unidos. Ele fundou uma rádio chamada, uma revista chamada Eternity, Eternidade. Nasceu em 1895, morreu em 1960. Pastor presbiteriano que tinha um programa de rádio chamado The Bible Study Hour, a hora de estudo da Bíblia. Foi nessa rádio que o pastor ouviu a mensagem de justiça pela fé do Dr. Donald Barnhouse. Ele fundou a revista que eu acabei de mencionar, Eternity, Eternidade, no ano de 1931. Um homem muito ativo. Ele era diretor e editor de uma revista, ele tinha um programa de rádio e era pastor da primeira igreja presbiteriana de Filadélfia. Em 1956, a revista Eternity publicou um artigo que surpreendeu grandemente o mundo evangélico, no qual foi afirmado que a IASD, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma denominação cristã. O nome do artigo foi Are Seventh-day Adventist Christians? São os Adventistas do Sétimo Dia cristãos. Então, em 1956, 7 anos depois, Barnhouse escreveu um artigo em sua revista Eternity que chocou o mundo evangélico, porque ele declarou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma denominação cristã. Ele chateou tanto os leitores de sua revista que milhares de evangélicos cancelaram suas assinaturas da revista Eternity. Agora vamos voltar um pouco e continuar analisando a história. 1950, o Dr. Barnhouse, apesar de demonstrar uma postura amigável para com o pastor Unruh, o presidente da Associação East Pennsylvania, ele demonstrou sua visão em seu artigo Spiritual Discernment, How to Read Religious Books, discernimento espiritual, como ler livros religiosos, na revista Eternity, em junho de 1950. Então, nesse período em que ele estava tendo uma correspondência com o pastor Unruh, que era o presidente da associação, ele recebeu o livro Caminho a Cristo, lógico, e ele escreveu em sua revista um artigo em 1950, e nesse artigo ele escreveu que o livro Caminho a Cristo era falso totalmente, uma verdadeira contrafação. Ele também escreveu que o livro promovia universalismo, erros satânicos. A correspondência entre os dois pastores cessou durante os próximos 5 anos. Barnhouse, apesar de demonstrar uma postura amigável, ele obviamente não concordou com o livro Caminho a Cristo. Quantos de vocês já leram o livro Caminho a Cristo? Não existe, irmãos, na minha opinião, outro livro que melhor expressa o conceito bíblico da justiça pela fé, que é a justiça de Cristo imputada, a justificação, e a justiça de Cristo comunicada, que é a santificação. Certamente, ele não tinha a mesma ideia que nós, como adventistas do sétimo dia, temos,
que cremos na Bíblia e no Espírito de Profecia acerca da justiça pela fé. Portanto, cessou então o diálogo, a correspondência entre os dois pastores. Mas a conversa ou a história não termina aí. No ano de 1954, 5 anos após o primeiro contato do pastor Unruh, presidente da associação em Pensilvânia, e o Dr. Barnhouse, Walter Martin, um jovem, ainda não era doutor, mas era um jovem muito promissor do mundo evangélico. Ele era pesquisador, muito respeitado, apesar de ainda ser jovem, e ele estava escrevendo um livro chamado Kingdom of the Cults. Hoje é famoso o livro, na época ele estava no processo de escrever, que traduzido Reino das Seitas. Ele, na época, estava fazendo um estágio com o Dr. Barnhouse, na época em que ele estava escrevendo o livro Kingdom of the Cults. E ele era um dos editores, na época, da revista Eternity. Um parêntese que eu quero abrir. Martin escreveu artigos quando ele estava trabalhando com o Dr. Barnhouse na revista Eternity, falando sobre diversas seitas nos Estados Unidos. Ele identificou 5 seitas principais, que eram a Igreja dos Mormons, dos Santos dos Últimos Dias, em outros termos, Christian Science, ciência cristã, Unity, unidade, os Testemunhos de Jeová e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, um pastor adventista, na época ele era secretário de campo da Associação Geral, ele leu um dos artigos de Martin, que identificava a Igreja Adventista como seita. Ele não gostou e escreveu ao Walter Martin, desafiando Martin, dizendo: nós não somos seita. Martin conhecia Leroy Froom, que era esse secretário de campo da Associação Geral. Vamos falar mais a respeito dele daqui a pouco. Leroy Froom havia escrito 4 volumes muito conhecidos no mundo cristão, muito bons. Inclusive, nós temos aí na biblioteca nossa, Prophetic Faith of Our Fathers, Fé Profética dos Nossos Pais, não temos em português. Walter Martin, ele conhecia Froom, respeitava Froom, assim como muitos respeitavam Froom, porque ele fez uma contribuição muito genuína ao mundo cristão, escrevendo esse livro sobre a história da igreja cristã. 4 volumes, Prophetic Faith of Our Fathers. Quando Martin recebeu essa carta do Froom, ele ficou perturbado. E ele então começou a pensar 2 vezes se ele deveria realmente publicar esse livro, Kingdom of the Cults, e expressar sua ideia quanto à Igreja Adventista do Sétimo Dia ser uma seita. Olha o que aconteceu. Ele solicitou ao presidente da Associação East Pennsylvania, T.E. Unruh, por recomendação de quem? Barnhouse recomendou que Walter Martin procurasse T.E. Unruh, que era o presidente da associação da área onde eles estavam localizados, para solicitar uma reunião para dialogar com representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Washington. A oportunidade lhe foi concedida. Outro parêntese que eu quero apresentar, eu estou dizendo aqui, irmãos, fatos reconhecidos por ambos os lados da questão. Isso aqui é conteúdo que foi compartilhado de forma bem aberta e clara e compreensível na reunião do Questions on Doctrine. É uma história que é aceita por todos os teólogos e historiadores da Igreja Adventista.
Agora, essa versão da história, Martin, ele conta de forma diferente. Martin, ele conta que foi os adventistas que iniciaram a solicitação de fazer a reunião para discutir se realmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia era aceita. Mas eu estou compartilhando com os irmãos a história que nós mesmos contamos, que foi que Froome demonstrou insatisfação, que Martin apresentaria para o mundo evangélico a Igreja Adventista como seita. Martin, então, pediu conselhos do Barnhouse. Barnhouse disse para ele procurar Unruh para solicitar uma reunião com representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Washington. A oportunidade lhe foi concedida. Independentemente de qual história estiver correta, uma coisa é certa: houve uma reunião em Washington entre Walter Martin e alguns outros representantes evangélicos e líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 1954, iniciou então várias reuniões para dialogar, para analisar, para determinar se a Igreja Adventista do Sétimo Dia era ou não era aceita. O tempo estava se aproximando em que Walter Martin escreveria o seu famoso livro, Kingdom of the Cults. Muitos estavam em suspenso. Ele vai ou não vai identificar a Igreja Adventista como seita? 1954, a reunião entre os representantes evangélicos e 5 representantes adventistas, os quais eram Roy Allen Anderson, diretor da revista Ministry, Ministério; Leroy Froome, secretário de campo da Associação Geral; Walter Reed, também secretário de campo da Associação Geral; T.E. Unruh, já falamos a respeito dele, por ele ter sido o que foi o contribuidor para trazer ambos os lados juntos. Ele foi convidado para fazer parte. Ele foi a ponte entre os representantes evangélicos e os representantes adventistas. E também Reuben R. Figuer, presidente da Associação Geral. Esses foram os 5 representantes adventistas que se reuniram com os evangélicos para dialogar e estudar se realmente os adventistas do sétimo dia devem ser considerados como seitas. Falar um pouco a respeito de Leroy Edwin Froome, que nós consideramos ser o maior influenciador nas reuniões para convencer os evangélicos que a Igreja Adventista não é uma seita. Nasceu em 1890 e morreu em 1974. Autor também de vários livros. Ele era reconhecido como autoridade dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Froome estudou também na Pacific Union College, na Califórnia, e na Walla Walla College, no estado de Washington, e finalmente se formou na Washington Training Center, que hoje é a Faculdade Adventista em Washington, a cidade, a capital. Ele iniciou seu ministério como pastor e depois trabalhou como editor na Pacific Press Publishing Association. Ele trabalhou como secretário associado da Associação Ministerial da Associação Geral de 1926 até 1950. Até se aposentar em 1958, ele serviu como secretário de campo da Associação Geral e ele era editor da Ministry Magazine junto com Roy Allen Anderson, que foi outro que também participou das reuniões com os evangélicos. 1954, as reuniões iniciaram
Walter Martin, o evangélico, havia lido uma vasta quantidade de literatura adventista. Walter Martin, se alguém aqui já ouviu ele falar, ele é um homem muito intelectual. Se vê que ele estuda demais. E ele se especializava em estudar as seitas. Ele é a maior autoridade, ou era, no mundo evangélico, em relação às igrejas dos Mormons, a Igreja Testemunhos de Jeová, Igreja Adventista Sétimo Dia e várias outras que eram nomeadas seitas da época. Ele estudou muita literatura adventista. Ele conhecia bem, ele conhecia profundamente a nossa doutrina. Segundo a teologia dele, a nossa doutrina estava fora do círculo evangélico. E seu livro, que em breve seria publicado, teria um tremendo peso na mente do mundo cristão para aceitar ou não a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sem dúvida, os líderes adventistas que se reuniram com esses representantes evangélicos com o propósito de tornar a nossa igreja mais aceita, mais popular com o mundo evangélico, tinham boas motivações. Boas motivações não quer dizer que nós estamos corretos. Boas motivações nem garante salvação. Não garante bons resultados. Eu posso ter boas motivações pegando a BR-040 em direção ao Rio de Janeiro, achando que eu vou para Petrópolis. Mas uma boa intenção e uma boa motivação não vai me levar até Petrópolis se eu estou indo em direção ao Rio de Janeiro. Esses homens queriam tornar a nossa mensagem popular entre o mundo evangélico, sem dúvida, em suas mentes, com o desejo de ganhar almas para o reino de Deus. Pelo menos eu quero atribuir essas intenções aos seus corações. Mas quando Walter Martin e outros evangélicos sentaram para discutir a doutrina adventista, o Walter Martin ficou muito espantado, muito surpreso, porque ele conhecia a doutrina adventista. As respostas dadas a essas perguntas, ele fez 40 perguntas aos representantes da igreja. E as respostas que ele recebeu vieram a compor o conteúdo do livro Questions on Doctrine. E resultaram numa mudança na consideração de Martin em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia. No final das contas, o livro Kingdom of the Cults foi publicado. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia não foi identificada como seita. Barnhouse escreveu um artigo em sua revista Eternity, intitulada São os Adventistas do Sétimo Dia cristãos? E nesse artigo ele declara claramente que os Adventistas do Sétimo Dia eram cristãos. Como ocorreu uma mudança tão drástica na mente desses dois homens que consideravam a Igreja Adventista do Sétimo Dia um movimento diabólico, que tinha uma doutrina fatal à salvação das almas, que não consideravam a Igreja Adventista do Sétimo Dia como igreja cristã. 1955, eles, os representantes adventistas. Quem está falando aqui? Donald Barnhouse, naquele artigo de 1955. Olha o que ele disse depois das reuniões. Eles, os representantes adventistas, não creem como seus fundadores ensinavam. Que a obra expiatória de Jesus não foi completada na cruz do Calvário. Quem ensina assim? A obra expiatória de Jesus não foi completada na cruz do Calvário.
Essa doutrina é de quem? Quem? Os fundadores da igreja adventista. A nossa igreja nasceu por causa da compreensão que a partir de 1844, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo para executar a obra final da expiação. Agora, isso aqui eu não inventei, isso aqui são as palavras do próprio Donald Barnhouse. Depois do diálogo com esses 5 líderes da igreja adventista, em sua revista Eternity, na qual ele declarou que os adventistas são cristãos para justificar, porque não foi fácil, nem para Barnhouse, nem para Martin, não foi fácil eles apresentarem para o mundo evangélico que a igreja adventista do sétimo dia é cristã. Inclusive Martin, nós vamos ver daqui a pouco, sofreu por décadas entre o mundo evangélico pressão, porque muitos o consideraram falso por ter declarado que a igreja adventista era cristã. E tinham boas razões para dizerem que Martin estava enganando o mundo evangélico. Mas Martin também, eu creio, foi um homem que tinha boas intenções. Não quero atribuir más intenções a ninguém. Martin e Barnhouse, depois desse diálogo com os líderes adventistas, disseram que eles não creem como seus fundadores ensinavam, que a obra expiatória de Jesus não foi completada na cruz do Calvário e que ele está desde 1844 executando a segunda fase de sua obra expiatória no lugar santíssimo. Eles acreditam que Jesus, desde sua ascensão, está ministrando os benefícios de sua expiação feita na cruz. Isso foi o que Barnhouse disse que os líderes adventistas apresentaram a Martin e Barnhouse acerca da expiação. Agora, o que vocês pensam que alguns pastores fiéis, porque na época haviam a maioria dos líderes, pastores, teólogos adventistas, criam que a expiação não foi feita na cruz, criam que Jesus não assumiu a natureza humana pré-lapsariana, criam que Ellen White era e é, no espírito de profecia, uma intérprete infalível da Bíblia. Quando eles leram, inclusive um homem, daqui a pouco nós vamos falar mais dele, M.L. Andresen, quando ele leu isso, ele ficou espantado. Ele ficou chocado. Ou Martin está mentindo, ou Barnhouse está mentindo, ou os nossos líderes mentiram para Martin e Barnhouse. Imediatamente esse artigo causou perguntas, questionamentos. O que disse Fromm, Roy Allen Anderson, Figure e os outros líderes que dialogaram com os evangélicos? Eles disseram o seguinte: nós não mudamos a nossa doutrina, e na época o livro Questions on Doctrine já estava sendo escrito. Ele foi publicado em 57, mas logo depois da reunião, eles começaram a preparar a publicação do livro, que foi uma das exigências que Martin fez para que os adventistas não fossem considerados seitas. Ele disse, esses líderes adventistas, para a igreja em geral: nós não mudamos a nossa doutrina, nós estamos apenas expressando a nossa doutrina de forma compreensível ao mundo evangélico. Mas
parece que para os evangélicos, eles não entenderam assim. Os evangélicos entenderam que os adventistas não creem como seus fundadores criam. Em 1956, na Austrália, para vocês verem como a reação foi desenrolando. Foram várias reações. Olha essa. 1956, o pastor L.C. Naden, secretário da divisão australasiana, anunciou do púlpito da igreja de Warumga entusiasticamente que uma revista evangélica nos Estados Unidos, chamada Eternity, declarou que os adventistas do sétimo dia, de agora em diante, devem ser considerados membros do corpo de Cristo. Vitória. Ele apresentou como se fosse um benefício. E realmente em si é uma coisa boa. Nós devemos zelar para ter uma boa representação e uma boa reputação no mundo ao nosso redor. Mas não ao custo das doutrinas fundamentais de nossa igreja. Irmãos, a doutrina da igreja adventista, ela não corresponde com a doutrina do mundo evangélico. É uma realidade. Os adventistas não devem ter uma sede para aceitação entre o mundo evangélico. Os adventistas do sétimo dia não devem considerar um triunfo que a igreja cristã, de modo geral, agora vai incluir a igreja de Deus em seu círculo. Mas essa foi a reação do pastor Naden. Ele apresentou isso à igreja central da divisão da Austrália e da Ásia. Quais eram os pontos controversos abordados no livro Questions on Doctrine? Eram os pontos que caracterizavam a igreja adventista como uma igreja diferente. Não era o sábado, porque haviam outras igrejas evangélicas que guardavam o sábado. Não era o estado dos mortos, porque haviam outras igrejas evangélicas que não eram consideradas seitas, que acreditavam que quando um morre ele não vai direto para o céu ou para o inferno. Quais eram as doutrinas, os pontos que Martin e Barnhouse conseguiram fazer com que os líderes adventistas negassem? O papel de Ellen White na igreja adventista do sétimo dia. O papel da cruz na expiação. A natureza humana de Jesus. Esses foram os 3 pontos principais, 2 outros que foram, podemos dizer, minados na publicação do livro Questions on Doctrine, foram o conceito da igreja remanescente, o sinal da besta. Os irmãos não têm acesso ao livro Questions on Doctrine, apesar de que em breve os irmãos terão, porque em breve ele será traduzido e publicado aqui na América do Sul, creio eu, pela divisão sul-americana. Os irmãos mantenham esses 5 pontos em mente, vocês vão ver que no livro Questions on Doctrine, eles não são minados diretamente, mas sim indiretamente. Para que, crendo assim ou crendo assado, você ainda pode estar em harmonia com o livro e em harmonia com a igreja de forma geral. Mas esses foram os 5 pontos que Martin e Barnhouse consideraram que os adventistas do sétimo dia já tinham modificado desde a fundação de sua igreja e da crença de seus pioneiros. Eles não concordaram com outros pontos. Por exemplo, Barnhouse disse, setembro de 1956, naquele artigo, Are Seventh-day Adventist Christians?
Eles adotam uma posição para nós irracional, que os 10 mandamentos devem ser obedecidos. Quanto ao juízo investigativo, Barnhouse disse, no mesmo artigo, essa doutrina, para mim, é uma das tentativas deles de cobrir a vergonha da decepção dos milleritas. A natureza de Cristo, Barnhouse, mesmo artigo, 1956. A doutrina que Jesus tomou uma natureza caída é completamente repugnante à igreja cristã em geral. Walter Martin, no livro The Truth About Seventh-day Adventism, a verdade acerca do adventismo do sétimo dia, acerca da doutrina da igreja remanescente, nós não aceitamos o conceito deles, da igreja remanescente, com o seu exclusivismo. Então, essas doutrinas foram rejeitadas, mas as que eram as principais foram o papel de Ellen White na igreja, a natureza humana de Jesus e a expiação. Agora, como reagiram a maioria dos líderes? Só um se levantou e protestou abertamente, mas muitos, a maioria, protestaram indiretamente. Por exemplo, o pastor Francis D. Nichol, diretor da Review and Herald, revista adventista, escreveu uma carta ao pastor R.R. Figuer em 1955, antes da publicação do livro Questions on Doctrine. Ele estava implorando com o presidente da Associação Geral para não publicar o livro. Ele disse: muitas afirmações foram feitas a Walter Martin que muitos de nós, falando de muitos de nós líderes, não podemos apoiar. Não houve uma compreensão madura quanto às nossas principais diferenças doutrinárias com o mundo evangélico. F.D. Nichol, que foi um dos pastores que escreveram os comentários bíblicos adventistas, ele era um homem conservador, um homem fiel, um lutador pela verdade. Ele protestou, mas não abertamente. Nós temos acesso hoje a uma carta que ele escreveu ao presidente da Associação Geral, pedindo que não permitisse que o livro fosse publicado. Mas eu quero apresentar aos irmãos um homem que protestou abertamente. Por causa de seu protesto, ele perdeu suas credenciais. E talvez podemos sugerir que ele morreu uma morte prematura, por causa da pressão e por causa da oposição que ele sofreu. Ninguém se levantou tão corajosamente como o pastor M.L. Andresen. Para mim, ele é um dos heróis da fé adventista. Ele escreveu as famosas cartas às igrejas. Inicialmente, quando o livro estava para ser publicado, ele escreveu cartas em particular para vários líderes, inclusive o presidente da Associação Geral, solicitando uma reanálise de toda a questão, de todos os pontos discutidos com os evangélicos. Mas por ele não ter recebido a plataforma e a oportunidade de expressar suas preocupações, da forma, do procedimento correto ou aceito, ele começou a escrever as cartas às igrejas. Não somente aos líderes da Associação Geral, mas em toda a igreja, em todo o mundo. Líderes, membros leigos, pastores, receberam as cartas do pastor M.L. Andresen, que expressava suas preocupações. Ele foi um herói da fé que tentou minimizar o dano que o livro Questions on Doctrine causou. Andresen serviu a igreja
para vocês verem que ele não era separatista, ele não era um obreiro de sustento próprio. Olha a carreira do homem. Ele era presidente da Associação de Nova York, reitor acadêmico de Atlantic Union College, reitor acadêmico da Washington Missionary College, presidente da Associação de Minnesota, presidente da Union College e secretário de campo da Associação Geral. Ele se aposentou em 1950, já não estava mais na obra, mas quando esse livro foi publicado, ele teve que se levantar. Ele serviu como professor no seminário adventista da Andrews e ele foi o único líder proeminente da igreja que protestou abertamente contra o livro Questions on Doctrine. Temos outros irmãos que protestaram, mas não abertamente. Esse aqui é o pastor Herbert Douglas. Dr. Douglas, o autor do livro Mensageira do Senhor, que nós temos em português, foi publicado aqui no Brasil e é vendido nos céus. Ele era um que não concordou com o livro Questions on Doctrine e nem com a tentativa dos evangélicos de harmonizar a doutrina adventista com a doutrina evangélica. Herbert Douglas, de 1954 a 1957, trabalhou escrevendo parte do conteúdo que compôs a série do Comentário Bíblico Adventista. De 1967 a 1970, ele serviu como presidente da Atlantic Union College, ele foi diretor associado da Review and Herald, ele foi o presidente do Weimar Institute, ele é autor de 24 livros, centenas de artigos, um dos livros, eu já mencionei o famoso A Mensageira do Senhor. No ano de 2007, ele participou da conferência Questions on Doctrine e foi um dos oradores principais. A maioria do conteúdo histórico que eu apresento para os irmãos nesta noite foi escrito pelo pastor Douglas nesse livro que nós não temos em português e nem teremos, a não ser que nós traduzimos e publiquemos, porque ele revela todo esse conteúdo trágico do que realmente aconteceu na década de 50 e porque hoje nós temos tanta divisão em nossa amada igreja. O pastor Douglas, no ano de 1975, escreveu o seguinte: a compreensão histórica da natureza humana de Cristo, elaborada no livro Desejado de Todas as Nações, agora está recebendo a ênfase apropriada aqui em Washington. E a posição aberrante tomada desde a publicação do livro Questions on Doctrine, agora está sendo compreendida em sua luz correta, como uma posição inaceitável para os adventistas do sétimo dia, à luz dos conselhos de Ellen White. Eu quero abrir outro parêntese. Na década de 1970, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha um presidente na Associação Geral chamado Robert Pearson, um grande defensor da verdade presente, um homem que amava a doutrina adventista e não concordou com a publicação do livro Questions on Doctrine. Ele não minou o livro abertamente, mas na década de 70 o livro já não estava mais sendo publicado e em muitas lojas adventistas ele já não era mais vendido. De forma indireta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou a negar o conteúdo do livro. Ele se aposentou no ano de 1978. Walter Martin, no final da década de 1970 e no início de 1980, estava revoltado com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ele começou a questionar por que o livro Questions on Doctrine não estava sendo mais divulgado. Ele começou a perguntar: por que vocês não promovem esses livros mais nas suas faculdades? Por que existem homens entre os seus líderes que falam, como o Herbert Douglas falou em 1975, que a posição da natureza de Cristo exposta no livro
era aberrante. Walter Martin começou a perguntar à liderança da igreja o porquê. Ele começou a sentir que ele foi enganado em 1955. Ele começou a sentir a pressão dos evangélicos, que perceberam que, na realidade, a igreja adventista não havia mudado sua posição. Só alguns líderes apresentaram uma visão que não refletia precisamente a visão geral da igreja. Na década de 1970, a igreja adventista do sétimo dia passou por uma fase de reavivamento. O pastor Colin, ele descreve uma associação geral que ele frequentou, se eu não me engano, no ano de 1972, em que o pastor Pearson indiretamente minou todos os pontos do livro Questions on Doctrine, que foram minando as doutrinas fundamentais da igreja. A igreja adventista do sétimo dia estava conquistando o terreno que foi perdido. Martin, ele começou a questionar. Ele começou a querer dialogar de novo para saber o que vocês realmente creem. Vocês creem no que está em Questions on Doctrine ou não? Então, diálogos se iniciaram novamente. Esse é o pastor Kenneth Wood, outro defensor da verdade, que na década de 70, de forma indireta, também ensinou os pilares da fé que o livro Questions on Doctrine estava minando. A doutrina da expiação, o santuário, a natureza de Cristo, o papel de Ellen White na interpretação da doutrina adventista. Francis Nichol, ele escreveu muitas afirmações, foram feitas a Walter Martin, que muitos de nós não podemos apoiar. Não houve uma compreensão madura quanto às nossas principais diferenças doutrinárias com o mundo evangélico. Raymond F. Cottrell, diretor associado da Review and Herald, outro defensor da verdade. As verdades distintivas proclamadas pelos adventistas do sétimo dia nunca foram populares em círculos teológicos e é vão pensar que jamais serão. Ele estava, neste artigo da Review, minando o livro Questions on Doctrine. Se os adventistas do sétimo dia negassem suas crenças distintivas para ganhar o favor e respeito dos evangélicos, eles já não seriam mais adventistas. F.D. Nichol, 1959, outro artigo da Review, disse: existe uma tentação sutil confrontando os adventistas hoje, nesse dia em que nossa popularidade está crescendo, de sentir que se nós reformularmos nossas crenças um pouco, apresentando-as de forma menos forte, podemos ter harmonia com todos os lados. Irmãos, o que aconteceu no século de 1950 não foi nada de novo. O que foi minado no livro Questions on Doctrine também foi minado por um pastor na década de 1890, chamado Albion Ballinger. Eu não vou poder compartilhar todo o conteúdo a respeito de Ballinger, mas para resumir, Ballinger, ele desafiou a doutrina da expiação. Ele começou a ensinar que a expiação, ela foi feita na cruz, e que Cristo está no céu apenas aplicando os benefícios da expiação. No decorrer da semana eu vou compartilhar com os irmãos o que a irmã White falou a respeito da doutrina de Ballinger.
Aqui nós temos uma declaração de Ballinger, que diz o seguinte: todos os homens foram corrompidos sem sua vontade ou cooperação e, portanto, todos os homens poderiam ser resgatados sem sua vontade ou cooperação. Que salvar um homem sem a sua vontade? Sim. Essa foi a doutrina de Ballinger. Familiar aos irmãos hoje? Isso é o pecado original. Tudo está interligado. Durante a semana nós vamos analisar como a doutrina do santuário, o ministério de Jesus no lugar santíssimo, a natureza de Cristo, a expiação, a natureza do homem, a natureza do pecado, todos esses pontos estão interligados. São duas correntes distintas. Se você aceita um lado, as conclusões lógicas seguirão a premissa que você aceita. Ballinger, ele cria que quando Jesus foi ao céu, ele foi direto para o Santíssimo, e que a expiação foi feita na cruz, e que Jesus apenas aplica os benefícios da expiação. E ao chegar a essa conclusão, 1844 foi lançado por terra. Por quê? Se Jesus vai direto para o Santíssimo quando ele sobe, o que ele está fazendo em 1844? Ele está no mesmo lugar onde ele esteve desde 31. Olha outro que apresentou o mesmo erro de Ballinger, que encontrou uma porta aberta para começar a divulgar suas ideias erradas com o livro Questions on Doctrine. Sabe quem é esse homem? Alguém sabe? Desmond Ford. Qual era o erro principal de Desmond Ford? Não era apenas que o santuário tem somente um compartimento. O erro principal de Desmond Ford era justiça pela fé. Sua compreensão da salvação era a seguinte: a salvação depende daquilo que Cristo fez por mim. O que Ele faz em mim não tem a ver com a minha salvação. É apenas o fruto da salvação. O que me salva é o que Cristo fez por mim. O que Ele faz em mim é apenas uma demonstração para o mundo que eu sou salvo. A minha salvação depende de eu aceitar pela fé o sacrifício de Cristo. Quando Jesus morreu, Ele efetuou eterna redenção pelos salvos. Ele expiou os pecados. E quando Ele me justifica, Ele me declara justo. E não há condenação para aquele que está em Cristo. Não há condenação para aquele que aceita o sacrifício expiatório de Cristo. Portanto, se não há condenação, não há juízo. Se não há juízo para aquele que é justificado pela fé, a doutrina do juízo investigativo, então, não é bíblica. Se o juízo investigativo não é uma doutrina bíblica, 1844 tampouco é uma doutrina bíblica. Cristo, Ele morreu e a expiação foi completada na cruz. Quando Ele subiu aos céus, Ele foi direto para o Santíssimo para aplicar os benefícios da expiação. A minha salvação não depende das minhas obras. A minha salvação depende de aceitar o que Cristo fez por mim. Por quê?
Porque se a salvação dependesse das obras, todos nós estamos perdidos. Porque a lei demanda perfeita obediência. E a lei não apenas demanda perfeita obediência nas ações, porque a lei, ela sonda o coração, ela sonda as intenções. E se a lei demanda perfeita obediência, e nós todos somos carnais e corruptos e pecadores desde o nascimento, porque herdamos uma natureza pecaminosa, todos nós estaríamos perdidos se Deus exigisse de nós obediência. Portanto, quando eu aceito a Jesus, Deus não olha para mim, Deus olha para Cristo. Portanto, a minha vida não vai influenciar na minha salvação. O que vai influenciar na minha salvação é aceitar os méritos de Cristo que cobrem os meus pecados. Eu estou apresentando para os irmãos o que Desmond Ford apresentou para muitos alunos teologanos de muitos seminários, muitas faculdades adventistas, especialmente Avondale e Pacific Union College. Ele arrastou milhares, direta ou indiretamente. Muitos não saíram como Desmond Ford saiu, porque não tiveram a coragem nem a sinceridade de abrir para todos o que ele realmente pensava. Desmond Ford, ele abriu para todos, arrastou muitos, outros permaneceram crendo o que ele cria. E como é que Desmond Ford conseguiu uma porta aberta para expressar tais doutrinas? O livro Questions on Doctrine fala claramente: Jesus fez expiação na cruz. A expiação foi feita na cruz. E ele agora apenas aplica os benefícios da expiação. Com essa premissa, Ford conseguiu desenvolver uma teologia que foi lógica, compreensível, eloquente, que arrastou milhares. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é que essa teologia hoje é prevalecente entre nós. E muitos não conseguem fazer a ligação entre hoje, Desmond Ford, e 1957 e o livro Questions on Doctrine. Vamos terminar hoje à noite lendo o livro de Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, o meu desejo nesta noite foi de exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos nossos pioneiros. Eu tenho a convicção de que Satanás, ele odeia a mensagem adventista. Eu tenho uma convicção sólida que esta é a mensagem verdadeira para trazer esperança e libertação para o mundo perdido em seus pecados. Nessa semana, o nosso desejo é concretizar e firmar os nossos pés na verdade presente, que por muitos anos tem sido minada em nosso meio. A doutrina do santuário e todas as questões relacionadas com essa doutrina formam o pilar de nossa fé e nos separa do mundo e nos torna um povo distinto
E Satanás tem sempre minado essa doutrina. Nosso desejo é que, através do estudo da palavra de Deus, possamos ter uma compreensão melhor e uma convicção mais sólida que essa mensagem é verdadeira e que tudo que nós temos crido está fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia, e confirmada pelo Espírito de profecia. Deus abençoe.